Bom dia, então eu sou a Thaís, sou residente do segundo ano. Hoje o tema da nossa aula vai ser atrofia de múltiplos sistemas. Quando a gente vai pegar os princípios gerais dessa patologia, né? É uma doença neurodegenerativa com variados graus de disfunção, tanto autonômica, tem parkinsonismo, tem anormalidades cerebelares e degeneração córtico-espinhal. A incidência dela é em média de 0,6 a 0,7 casos por 100 mil pessoas ao ano, sendo que entre os subtipos, a MS Parkinson ela é mais incidente que a cerebelar, numa proporção de 2 para 1, chegando a 4 para 1 também. A idade de início é em média por volta dos 60 anos e a sobrevida média, a partir do início da doença, é de 6 a 10 anos. Falando um pouco da patogênese da atrofia de múltiplos sistemas. Ela é uma alfa-sinucleinopatia. Então, nela, acontece uma relocalização da P25-alfa no oligodendrócito. Essa P25-alfa é um estabilizador da mielina. Na sequência, né, acontece uma agregação da alfa-sinucleina, vai levando a edema e absorção ou superexpressão da alfa-sinucleina. Depois vai acontecer a junção da P25-alfa com a alfa-sinucleina. Vai ocorrendo a fosforilização, a agregação da sinucleina em oligômeros insolúveis. A partir desses oligômeros insolúveis, vão ocorrer as inclusões citoplasmáticas gliais, com ativação de micróglias que estavam quiescentes, levando à liberação da alfa-sinucleína mal dobrada, a formação das inclusões citoplasmáticas, com uma neuroinflamação, que vai ocasionar, né, na perda do suporte neurotrófico oligodendroglial, a uma disfunção neuronal, a morte neuronal e a acidogliose reativa. O diagnóstico da AMS é predominantemente clínico, sendo que a fase prodrômica ela pode estar presente, né, entre 20% a 75% dos doentes. Nessa fase, a gente pode encontrar disfunção sexual, incontinência ou retenção urinária, hipotensão ortostática, estridor inspiratório, distúrbio comportamental do sono REM, que esse pode começar de meses a anos antes do aparecimento dos primeiros sintomas motores. No diagnóstico, existe três possibilidades: a MS definida, a MS provável e a possível. Essa tabela está um pouco difícil de ver, mas se a gente for olhar o diagnóstico definido, ele requer as evidências pós-morte, né? Que vai ser a alfa-sinucleína generalizada em inclusões citoplasmáticas, com atrofia olivo-ponto-cerebelar, concomitante ou com a degeneração nigrostriatal. A MS provável, a gente vai encontrar uma desautonomia grave, que vai ser associada ou ao parkinsonismo, que predominantemente vai ser refratário ao uso da levodopa, ou também como ataxia cerebelar. E tem também a MS possível, né? Que vai ser um distúrbio esporádico, que de início na fase adulta, que vai ter parkinsonismo predominante ou ataxia acompanhado de outras características. Então, os subtipos, né, da MS. Atrofia de múltiplo sistema, parkinsonismo, que a gente vai ter a desautonomia, o parkinsonismo, lembrando que nesse parkinsonismo os achados motores vão ser assimétricos, e nesse parkinsonismo ainda é importante lembrar que até 40% pode ter uma resposta transitória ao uso da levodopa. Já na atrofia de múltiplo sistema cerebelar, a gente encontra a desautonomia e a síndrome cerebelar, que vai ser uma marcha ampla, com movimentos incoordenados dos membros, pode ter tremor de ação e também nistagmo. Então, se a gente for olhar, a desautonomia, ela está presente em ambos os subtipos. Essa imagem é um pouco da história da atrofia de múltiplo sistema, né? Que a primeira imagem aí, ela era conhecida como uma degeneração estriato-nigral,
que ela acomete os núcleos da base da substância negra, que hoje é a MS parkinsoniana. A segunda imagem, ela era mais conhecida como olivo ponto cerebelar, que é acometendo o tronco, a ponte e o cerebelo, que no caso é a MS cerebelar. E a terceira opção é que era mais conhecida como Scheidrager, que tem uma disfunção autonômica muito importante. E é importante frisar também que com a evolução da doença, essas lesões se confluem e se misturam. A atrofia de múltiplos sistemas, como o nome diz, realmente engloba múltiplos sistemas, né? Na parte neurológica, pode ter um parkinsonismo, pode ter características cerebelares, sinais piramidais, disfunção executiva frontal. Quando a gente for ver a parte psiquiátrica, ela pode levar a transtorno depressivo, transtorno de ansiedade, tem alterações do sono também, com alteração comportamental do sono REM, apneia do sono, né, sonolência diurna, síndrome das pernas inquietas. Ela também afeta a parte cardiológica, pode levar a síncope, a hipotensão ortostática, a hipotensão pós-prandial e hipertensão noturna, que é uma coisa que a gente tem que ficar atento também. Edema em membros inferiores. Ela pode acometer a parte otorrinolaringológica, que vai ter o estridor, a disartria, vai ter disfonia, a disfagia também. A pneumonia vai ser uma complicação comum. Na parte gástrica, disfagia, constipação, diarreia também. Na parte de urologia, pode ter disfunção sexual, urgência e frequência urinárias mais aumentadas, pode ter noctúria, incontinência de urgência, retenção, infecções recorrentes e também alterações dermatológicas, com alteração vasomotora e de suor, de controle, né, de temperatura. A desautonomia. A desautonomia é uma característica fundamental na atrofia de múltiplo sistema. Ela é precoce e é grave. A gente vai encontrar a hipotensão postural, que ela é a principal característica dela. Ela pode se manifestar, né, no paciente como história de síncope recorrente, eles descrevem como tontura, como fraqueza, pode ter náusea, tremor, pode ter dor de cabeça. E também pode ser assintomática. Tem que ressaltar também que a hipotensão pós-prandial e a noturna podem estar acompanhadas junto da hipotensão ortostática. Tem também a disfunção erétil, com relação ao distúrbio urinário, tanto incontinência quanto retenção, a constipação intestinal, alterações respiratórias, que inclusive é um importante mecanismo, assim, que em 50% dos pacientes, em algum momento, eles vão apresentar, principalmente em estágios mais avançados, também alterações vasomotoras, da termorregulação e do suor. O parkinsonismo. No parkinsonismo da atrofia, a gente observa em média 40% dos pacientes uma resposta benéfica transitória levodopa. Mas embora seja fraca, essa descontinuação ela é um pouco difícil. A gente vai ter, né, a bradicinesia, o tremor de repouso, a rigidez muscular, a instabilidade postural, alterações da marcha, que pode levar o paciente a ficar em mobilidade restrita ao leito mesmo. Também temos outras alterações, como a disartria, a disfagia, a micrografia, alterações posturais e essa resposta fraca. Essa resposta fraca, ela é decorrente da degeneração progressiva do corpo estriado. Então, em média, 2/3 dos receptores de dopamina são comprometidos na atrofia de múltiplos sistemas. Ataxia cerebelar. Essa a gente não tem uma terapia também disponível para esses sintomas. E a gente pode encontrar ataxia de marcha, a dismetria, a digiadocinesia, o nistagmo e a voz escandida. É como se fosse uma voz, como se estivesse separando as sílabas. Outras manifestações clínicas que a gente tem, né? O transtorno do sono REM, o estridor laríngeo, e é um importante mecanismo de morte nos pacientes com doença avançada, porque em decorrência de uma paralisia aguda bilateral das cordas vocais.
ou também por conta de uma interrupção da unidade cardiorrespiratória do tronco. Tem a apneia do sono, a sonolência diurna, a depressão. Nesse caso do transtorno depressivo, os inibidores seletivos de recaptação da serotonina são os preferíveis aos triciclos. Além de ser mais eficazes, eles são menos propensos à hipotensão, né? E à retenção urinária, que são efeitos que a gente já encontra no paciente com AMS. E a cialorreia também. Alguns exames que a gente pode dispor mão. Lembrando que o diagnóstico ele é clínico, mas alguns exames nos mostram alguns sinais, né? Tem a ressonância, tem o SPECT de DAT, o PET de alfa-sinucleína, que esse, a gente, na verdade, ele está em fase de estudo, ainda não acharam um rastreador sensível. O tilt test, que a gente vai ver essa questão da hipotensão, a polissonografia do distúrbio do sono, né? O teste urodinâmico no paciente, principalmente com retenção, e a eletroneuromiografia de esfíncter também. Aqui trouxe algumas imagens de ressonância. Alguns achados comuns, né? São a atrofia do putamen da ponte do pedúnculo cerebelaris médio de cerebelo. O sinal da cruz, que é dentro da ponte também, que surge da degeneração das fibras transversais pontes cerebelares. E o sinal do beija-flor, ele não é exclusivo, né, da AMS, mas ele vem da atrofia mais grave do mesencéfalo em relação à ponte. Aqui é uma imagem do SPECT de Trodat, que esse exame é um método mais sensível para detectar a disfunção neuronal da dopamina pré-sináptica, que é uma marca registrada do parkinsonismo neurodegenerativo. O prognóstico. Quando a gente compara a MS com a doença de Parkinson, ela tem uma progressão mais rápida. Um paciente ele leva, em média, 2 anos e meio para começar com a desautonomia, em média 3 anos para ter a necessidade de uso de um dispositivo de auxílio para marcha. Entre 3 anos e meio e 5 anos, ele pode já estar dependente de cadeira de rodas e ficar acamado, em média, do 5º ao 8º ano do início. O tempo médio de diagnóstico, né? Entre o diagnóstico e a morte é de 6 a 10 anos. Sendo que os pacientes que têm um início mais precoce, acima dos 40 anos, eles têm uma maior sobrevida. Aqui trazendo um pouco da história natural, né? O paciente vai apresentar disfunção sexual, como disfunção urinária, transtorno do sono REM, hipotensão ortostática, evoluindo para estridor, parkinsonismo, ou as características cerebelares, uma desautonomia, sinais piramidais, vão as quedas, a necessidade de cateterismo vesical, pode ter uma disfunção executiva, com discurso inteligível, pode precisar de gastro ou de traqueostomia, pneumonia de repetição, questão de sepse também, de foco urinário. Alguns fatores que são risco para a mortalidade precoce na atrofia de múltiplo sistema. Se o paciente tiver o subtipo parkinsoniano, o paciente que apresenta retenção urinária, que teve o início da doença, né, numa idade mais avançada, que tem uma desautonomia mais precoce ou grave, também aumenta a mortalidade, o sexo feminino, e pouco tempo entre o início do sintoma e o primeiro marco clínico, que seriam as quedas recorrentes, a incapacidade cognitiva, disartria, disfagia, necessidade de uso de sonda de demora ou de alívio, né? Não existe um tratamento modificador da doença, nem nenhuma medicação neuroprotetora. É importante frisar, né? Nessas doenças neurodegenerativas, o acompanhamento da fonoaudiologia e da fisioterapia são essenciais. O manejo do parkinsonismo. A levodopa na MS, ela inclusive é uma questão do papel diagnóstico, né? Porque a maioria tem uma resposta baixa ou ausente e de um período curto. 40% vão responder a ela. E é importante a gente ficar atento aos efeitos colaterais da levodopa.
que são hipotensão, alucinação, movimentos involuntários também. Eles descrevem também a amantadina, que vai aumentar a liberação da dopamina. Mas segundo, né, o nosso livro base, o nosso Blue Book, a gente vê a amantadina, ela é contraindicada nos idosos. Lembrando um pouquinho das medicações, né? A levodopa, ela leva a uma melhora motora, normalmente no parkinsonismo, com a manutenção ou melhora da funcionalidade e qualidade de vida. Essa formulação dela é sempre associada, né, ou a carbidopa ou a bezerazida, mas o uso dela a longo prazo, ele pode levar a discinesia, e também como sintomas adversos a ela, né? Pode ser náusea, hipotensão arterial, que já é um fato marcante na MS, e alucinações também. Os agentes dopaminérgicos, o pramipexol, por exemplo, ele pode ser associado à levodopa em pacientes com flutuação de fim de dose, mas ele tem um risco de confusão mental, de delírio, de alucinação, também de hipotensão. E um fato relevante nele também que ele pode levar a distúrbios de controle de impulso. Os inibidores da AMAL, a razagilina, é um exemplo dele, né? Também usado na flutuação de dose, também pode levar à hipotensão. E a amantadina, que a gente deve evitar nos idosos, ela pode causar confusão mental, pode causar ideia delirante, constipação, queda, sonolência. E o inibidor da CONT, a entecapona é um exemplo, ela potencializa o efeito da levodopa, aumenta a meia-vida. Pode reduzir as flutuações também, mas hipotensão também encontra-se entre os efeitos adversos dela. A ataxia cerebelar, não existe medicação eficaz para ela, né? O foco nela vai ser principalmente a reabilitação. O manejo da desautonomia. Um fato importante que a gente tem que sempre frisar é o manejo não farmacológico, né? Que a gente vai orientar aumento da ingesta hídrica, aumento da ingesta de sal, as refeições mais leves, evitar refeições mais pesadas que podem aumentar essa hipotensão postural, evitar o álcool, uso da meia elástica, da cinta abdominal, sempre frisar também a mudança lenta e gradual de decúbito, também a elevação da cabeceira. É importante, quando você está diante de um paciente desse, orientar a reconhecer a hipotensão e a evitar os gatilhos, né? Como essa mudança postural rápida, as refeições pesadas. Lembrar também que o esforço durante a tosse ou durante a evacuação pode levar à lipotímia também, evitar ambiente quente. Na parte farmacológica, do manejo farmacológico da desautonomia. No Brasil, a gente vai encontrar a fluocortisona, o midodrine e a droxidopa, a gente não tem por aqui. Manejo de outras alterações, né? Do transtorno do sono REM. A gente pode usar, lançar a mão da melatonina, que ela tá como amarela no nosso livro, mas é mais não em relação à segurança em si, mas como ela é não regulamentada, as doses dela são muito variáveis. O clonazepam, que é uma medicação que a gente não tem o hábito, né, de prescrever, é uma medicação que a gente nunca vai ser a nossa primeira opção. Quando a gente vai abordar o estridor inspiratório, pode fazer uso, né, se necessário, o uso do BiPAP, mandando essa pressão positiva para manter a via aérea aberta. Pode ser feita a injeção de toxina botulínica nas cordas vocais. E em casos mais extremos, pode ser necessária a traqueostomia. A cialorreia pode usar o colírio, né, de atropina para ajudar, ou até mesmo a toxina nas glândulas salivares. A disfagia, o acompanhamento com a fono vai ser essencial. Em alguns casos, pode ser feita a gastrostomia. No manejo das alterações urinárias, existem as medicações anticolinérgicas, que para idosos, né, elas não são indicadas, principalmente a oxibutinina.
que em idoso frágil a gente tem que ter cuidado. Em idoso ela não deve ser usada, né? Em idoso com quadro demencial, com comprometimento cognitivo. Ela vai levar também a constipação, pode levar a tontura, a retenção urinária aguda. Os antagonistas alfa-adrenérgicos, lembrar, ele promove um relaxamento, né, da musculatura detrusora. Lembrar que tem um risco grande de hipotensão. A toxina botulínica pode ser feita no esfíncter também, e o cateterismo vesical. Lembrando que o autocateterismo ele reduz um pouco o risco de infecção. A disfunção sexual pode ser usado, né, o sildenafil e a tadalafila, lembrar do risco de hipotensão, ou a injeção, né, intracavernosa de prostaglandina. Trouxe um caso clínico de um paciente acompanhado lá no Genin com a gente, começou ano passado. Ele é um paciente de 74 anos, hoje em dia ele é uma funcionalidade, um extrato 6, tem a cognição preservada, um transtorno depressivo, com relação à mobilidade, uma instabilidade postural com quedas recorrentes, tem uma incontinência urinária às custas, né? Então, ele tem tanto uma urgência quanto uma incontinência funcional. Tem uma disfagia da parte de comunicação. A parte nutricional tem indício de sarcopenia, com risco nutricional, ele vem perdendo peso, né? Desde que ele iniciou o acompanhamento. O IMC atual dele está de 21. O hábito intestinal dele, ele tem uma constipação crônica. Atualmente, ele refere, né, em média, evacuação a cada 2 dias com fezes endurecidas. Sono, ele não tem queixa. De história pregressa, ele tem cirurgia de hérnia de disco em 83 e um tratamento, uma prostatectomia em 2018. Ele é ex-tabagista e ex-etilista, mas ele informa, né, que foi pouca quantidade durante pouco tempo. De comorbidades, tem esse câncer de próstata, que foi em 2018. Ele perdeu o acompanhamento, a gente está tentando retomar. E uma atrofia de múltiplos sistemas provável. Ele, contando um pouco da história dele, né? Em 2019, ele foi diagnosticado com doença de Parkinson. Nessa ocasião, ele descreve, né, como que apresentava recorrentes episódios de desmaio, perda de consciência, devido à hipotensão, e tinha uma sensação de peso na cabeça. Nessa avaliação do programa Mais Vida, que foi em outubro, né, do ano passado, ele queixava, né, dessas quedas recorrentes, descrevia que de repente as vistas escurecem, a cabeça fica vazia e as pernas fracas. Ele chegou em uso do Prolopa HBS uma vez ao dia, falando que ele tinha uma intolerância ao Prolopa BD. Nessa ocasião, ele não tinha hipotensão nessa primeira avaliação. E a conduta a gente manteve, a princípio, o HBS, e a gente prescreveu a levodopa carbidopa pensando numa maior tolerância. Aí, nesse primeiro retorno dele, que foi em novembro, ele voltou com a queixa de intolerância, agora da levodopa carbidopa, falando que a perna ficava trêmula. Parecia um isopor. A cabeça pesa e tem a sensação de desmaio. E informava também, né, que usando ou não a levodopa, os tremores não tinham alteração. Nessa avaliação, a hipotensão foi vista pela primeira vez, né? No dia do Mais Vida, ele tinha uma pressão de 139 por 90 em decúbito, 111 por 80 sentado e 100 por 70 em ortostatismo. Tinha uma hipotensão ortostática, mas diferente com o que a gente vai ver no segmento, né? Em novembro, quando ele voltou, ele sentado tinha uma pressão de 7 por 5 e em ortostatismo de 60 por 40. Nessa ocasião, a gente iniciou a fluocortisona, que ele tinha essa hipotensão importante, essas queixas, né? Sempre essas queixas que ele trazia da intolerância, os sintomas direcionam a gente para sintomas da hipotensão mesmo. E no dia 4 de dezembro ele veio, tinha usado 2 ou 3 dias da fluocortisona, se não me engano, ele demorou um pouco a conseguir a medicação, com uma pressão arterial, né, de 100 por 80 sentado e 82 por 62 em ortostatismo. Aí, em janeiro,
quando ele retornou, ele falou que a pressão estava mais controlada, né? Estava ficando um pouco mais alta com o uso da fluorocortisona, queixava de fraqueza. Aí, nesse dia, embora ele trouxesse, né, esse relato de que a pressão, eles sempre falam que em casa fica na faixa de 12, na faixa de 11. Mas aí no exame mantinha essa pressão de 80 por 60 sentado e em ortostatismo também. Em 22 de abril, ele retornou com uma pressão de 90 por 60 sentado, 70 por 64 em ortostatismo. Foi uma difícil aferição dessa PA, sendo que a frequência cardíaca dele estava 81 sentado e 84 em ortostatismo. Hoje em dia, ele está em uso da fluorocortisona, ainda uma vez ao dia, da venlafaxina de 75 e do Prolopa, mas apenas do HBS. Também, né, ele já foi orientado quanto às medidas não farmacológicas, né, para hipotensão postural, e ele o acompanhamento com a fono, ele já está fazendo, desde o mais vida, ele foi encaminhado, e esse ele está dando continuidade. Quando ele chegou, ele falava que ele estava fazendo fisioterapia 2 vezes por semana. Só que recentemente ele parou de realizar. O que acontece? Ele, na casa dele, mora ele, a esposa, a filha com a família. A filha trabalha o dia inteiro e a esposa dele tem um comprometimento de mobilidade importante. Ela tem uma gonartrose bilateral, está aguardando cirurgia e tal, então ele que é responsável, né, pela maior parte dos cuidados, da alimentação, de tudo, ele que presta assistência para a esposa. E a esposa tem uma característica, assim, que demanda muito dele, sabe? Então ela queixou que estava ficando muito sozinha nesses 2 dias que ele fazia fisioterapia, ele pegou e parou por conta dessa solicitação dela. Quando a gente vai revisar um pouco da história dele e os achados da atrofia de múltiplos sistemas, né? Tem um relato de impotência sexual, mais ou menos 15 anos, essa tendência a quedas dele. Tem descrito já conversando mais com a filha e tudo, ela fala que em 2016 ele tinha uma queixa de vertigem, com essa tendência a queda, mas a piora mesmo foi em 2019. O transtorno do sono REM, ele não tem aquele transtorno clássico que a gente vê. A esposa fala que mais ou menos uns 5 anos, mas assim, parece que era uma coisa mais leve, que ele acutucava durante o sono. Essa questão de movimentação excessiva, de falas, de grito, ela nega. A constipação já é de longa data, tem essa disfagia progressiva, né, que está com acompanhamento com a fono, a hipotensão, e ele também tem incontinência urinária. Mas nesse caso da incontinência, um fator de confusão que a gente tem foi o tratamento, né, do câncer de próstata dele. Então é isso, atrofia de múltiplo sistema é uma doença grave, uma doença triste, e assim, como, né, essa questão de doença degenerativa, a parte cognitiva, na maior parte do tempo, ela é preservada. Então, para o paciente, é uma causa de angústia importante, né? Obrigada. Muito bom. Ótimo, bom que teve esse caso clínico também, né, Thaís? Uhum. Esse paciente, a gente acaba que envolve muito, assim, na família, a filha é muito atenciosa com ele, tudo, a esposa tem essa questão dessa demanda. Na primeira consulta, a esposa foi, sabe? E ela queria falar sobre ela a consulta inteira. Era difícil a gente manter o foco nele, sabe? Ela é uma personalidade aí mais difícil. E aí, professor, suas E aí? observações. Não, eu acho que ficou muito legal, né? Acho que realmente é uma condição, né? Difícil, né? O diagnóstico realmente, ele é, vamos dizer assim, né? É de exclusão, né? Uhum, Basicamente da doença de Parkinson, né? uhum, Que eu acho que isso que é interessante a gente ter em mente. É a lógica do parkinsonismo, né? Então, cada vez mais, né, quer dizer, o ponto de partida, né, é o parkinsonismo, né, como a gente vê na síndrome demencial. Eu sempre gosto de trazer para vocês essa lógica, né, que a gente traz aqui.
Deixa eu só, então, aquele slide, esse slide meu já é antigo, eu acho que continua atual, né? Acho que não. Aí você vai me falar se tem que mudar alguma coisa aqui, tá, Thaís? Então, olha, eu tenho duas síndromes, duas doenças neurodegenerativas que se apresentam de formas interessantes. Uma atinge basicamente a autonomia, que é a demência, que afeta a cognição. E a outra afeta basicamente a independência, ou seja, a execução, a mobilidade, que é o parkinsonismo. Mas não há dúvida que depois de um certo tempo, ambas vão convergir. Então, tanto as demências, qualquer uma delas, elas vão evoluir para o aparecimento de parkinsonismo, mesmo a demência de Alzheimer. Mas eu vou ter demência que predomina o parkinsonismo, como a demência de Corpus-Levy e a demência associada à doença de Parkinson. Então, existe uma interface muito grande. E a mesma coisa no parkinsonismo. Eu tenho, depois de um certo tempo, né, os pacientes, por exemplo, com doença de Parkinson, vão evoluir para demência. Os pacientes com corpos de Levy, né, demência por corpos de Levy, vão ter o parkinsonismo e a demência junto. Então, são duas condições neurodegenerativas, são as mais frequentes, e que a gente tem que ter uma ideia de como abordar, para a gente dar o diagnóstico e tratar, tá, gente? E aí que entra a questão que eu vou trazer para você. Então, o parkinsonismo é isso aqui. Eu gosto sempre de lembrar, primeiro, bradicinesia, tá? Eu continuo tendo essa ideia de que bradicinesia para nós é um problema. O neurologista ele valoriza muito isso, né, Thaís? Eu acho que uma bradicinesia num indivíduo de 50 anos é completamente diferente de uma bradicinesia num indivíduo de 80 anos. Sim. Né? Então, a própria sarcopenia é uma bradicinesia, né? Ela é uma lentificação. Então, não, e a bradicinesia ela entra, né, no essencial aí para um parkinsonismo, né? pois é. Mas que Então, olha, para nós eu não sei se acrescenta muito. Não é que não acrescenta. Olha, a gente tem mais dificuldade do que o neurologista, porque o neurologista vê muita gente que não é idosa, né? E aí fica fácil. Claro que é um problema, né? Uma brasileira, uma pessoa de 40, 50 anos ou 60, não há dúvida que tem alguma coisa errada. Porque ela é difícil de você perceber. A família realmente e o próprio paciente tem dificuldade de perceber a bradicinesia. Tá? Mas ela é igual ao esquecimento, tá, gente? Aquela coisa que se instala bem devagar, como é o esquecimento da demência. Então, é difícil, é igual ao esquecimento de um indivíduo de 50 anos e de um indivíduo de 80. Olha, muda completamente, né? Por isso que eu falo que, para nós, o tremor, ele assim, para o parkinsonismo, para a síndrome parkinsoniana, ele ajuda muito, porque é visível. Aí eu vejo. A bradicinesia eu vejo, mas eu confundo. O tremor, não. O tremor eu vou confundir com o tremor de ação. O tremor é essencial. Então, ele é mais fácil. A rigidez é maravilhosa, porque é fácil de perceber, só que é avaliador dependente, né, Thaís? Também, para você perceber a rigidez, você precisa de ter um traquejo para perceber que tem a roda dentada. E a instabilidade postural, essa, para mim, não ajuda em nada. Né? Por quê? Porque no meu idoso vai ter isso, de 1000 causas, né? Exceto na paralisia supranuclear progressiva, onde eu tenho isso tudo, e quedas com frequência. Então, o ponto de partida do parkinsonismo é esse de cá. Só estou querendo trazer para vocês que não é tão simples como parece no livro. Tá? Então, eu tenho lá na síndrome parkinsoniana, né? Então, aqui vocês viram que eu tenho o tremor, né? No caso do parkinsonismo, né? O tremor, que é uma bolota enorme. Agora, uma das causas de tremor é o parkinsonismo. Tem a causa, o tremor essencial, que é até mais frequente que o parkinsonismo. E parkinsonismo não é doença de Parkinson, tá vendo? Então, olha, eu tenho um grupo que é doença de Parkinson. Agora, eu tenho as síndromes parkinsonianas, que é outra coisa onde a atrofia de múltiplos sistemas também faz parte, tá, do parkinsonismo. E aqui na demência é a mesma coisa. Eu tenho o esquecimento, que é o equivalente ao tremor, a demência, que é uma causa do esquecimento, não é todo esquecimento que é demência, e dentro da demência a doença de Alzheimer. Então a gente confunde uma coisa com a outra. Né? E
no parkinsonismo é mais ainda, eu acho, porque parkinsonismo alguns colocam como ser sinônimo, tanto é que o pessoal fala Parkinson. Não existe Parkinson. Ou é doença de Parkinson, ou é parkinsonismo, ou embola o meio de campo, né? Então, eu acho que é essa abordagem que vocês têm que ter clareza. Aí, assim como na causa demencial, eu tenho um time de causas reversíveis, no parkinsonismo eu tenho o mesmo time. Só que, assim, o mesmo anacróstico, né? A causa tóxica, que aqui vem, que a gente acabou de discutir, né? Os antipsicóticos, né? Mas isso todo mundo sabe que causa parkinsonismo, né? O problema são os antivertiginosos, os antieméticos, né? O diltiazem, que as pessoas não fazem uma ligação que elas podem causar parkinsonismo. Os casos infecciosos, que podem dar parkinsonismo, as causas metabólicas e as causas disiturais, né? Também pode dar parkinsonismo. Então, por isso que eu também tenho que afastar. Como tenho que afastar na demência, tá, gente? Então, eu tenho que pedir alguns exames aqui para dizer que não tem uma causa reversível ou potencialmente reversível. Bem, feito isso, eu vou ter, então, a doença de Parkinson e o parkinsonismo-like. Quando que eu penso que não é doença de Parkinson? Assim como a gente discute isso, olha, a doença de Alzheimer é de exclusão, né? A doença de Parkinson também é de exclusão. E tudo que é de exclusão tem essa característica, é o possível, provável, definitivo. E o definitivo dispersam-se, que a gente não tem isso no dia a dia. Tá? Então, o que chama a atenção nas outras causas de parkinsonismo que não a doença de Parkinson. Primeiro são as quedas. Queda não acontece precocemente no paciente com doença de Parkinson, exceto no velho, né? Tem outras causas de queda. Por isso que o livro, né, ele é muito interessante, né? O livro ele está preocupado com a doença, né, e não com a pessoa. Né? A disfagia, isso não acontece na doença de Parkinson. A atrofia de muitos sistemas é realmente tanto a alteração da fala quanto da voz, que não pega essa musculatura da doença de Parkinson. Já essas outras causas pegam. Agora, não há dúvida, né, gente, que o grande elemento na diferenciação é a resposta ao levodopa. Que na doença de Parkinson é diagnóstico, confirma. É diferente da demência, tá, gente? O fato do paciente não responder, o paciente com demência de Alzheimer não responder a inibidor de oxerase, não quer dizer nada. Não dá para dizer que não respondeu porque não é. Porque o remédio é ruim mesmo, né? Ele não tem um efeito tão grande. A questão da simetria do parkinsonismo, quer dizer, a outra grande característica da doença de Parkinson é a assimetria. Sempre um lado é pior do que o outro. E nesses Parkinson lá, como atrofia, normalmente ele é mais axial e ele é mais simétrico. E aqui que é, né, o Thais, a progressão é pior. O prognóstico é. Né? E tem uma outra coisa, que a gente tremou, sim, e a desautonomia. Ou seja, você tem outros sintomas que predominam, que aparecem. E aqui nós temos as várias causas de parkinsonismo. Tá? Então, a doença de Parkinson, o corpo de Levy já tem uma ideia, e o vascular, que a gente não pode... Já falamos da PSP, que é uma doença interessante, a gente vê com muito mais frequência do que a atrofia dos imunosistemas. E a degeneração córtico-basal, que é raríssima. Essa, graças a Deus, não é frequente, né? Mas eu tenho que saber que é isso. Olha o tanto de possibilidade que eu tenho de parkinsonismo. E aí eu tenho, então, essa que eu já falei para vocês, que ela é muito rara. Então, essa aqui a gente não precisa ficar tão preocupado, né? Mas ela é terrível, né? O que chama a atenção nela é o tal do membro, é a apraxia, tá, gente? Por isso que aquele conceito que eu dei para vocês agora no sábado, ele é muito importante. A apraxia só vai acontecer nas demências e mesmo nas outras causas de parkinsonismo lá na frente. Aqui não, é precoce. É muito precoce. Tá? Mas essa é rara, eu não vou perder tempo com essa. É aqui que entra. Você vê que uma doença se subdivide, né, o Thaís? Aí complica demais. Também judia demais, né? Olha, então, como o próprio nome diz, atrofia de múltiplos sistemas. Então, eu tenho o sistema autonômico, o sistema extrapiramidal, né? O sistema cerebelar, que pode estar alterado, o sistema estriato-nigral, que é o extrapiramidal, que é o que dá o parkinsonismo, né? E a ponte, né? A parte do mesencéfalo, digamos assim. Então,
é uma doença que vai pegando tudo. Agora, pode pegar em maior ou menor intensidade. Então, eu tenho um grupo de pacientes com atrofia de imunossistemas que tem só um comprometimento do sistema autonômico. Ou seja, é a síndrome de Shine-Drager, onde eu tenho que chamar atenção a desautonomia. Né? Não tem um parkinsonismo tão evidente. Onde tem mais parkinsonismo? Na degeneração esteatoligral, que essa a gente come mais mosca, né? Com relação à doença de Parkinson, que tem muito sintoma. Mas tem outras coisas que não tem na doença de Parkinson, como a gente já discutiu. Aqui tem muito mais desautonomia do que na doença de Parkinson. E tem os sinais piramidais. Então, eu tenho piramidal, extrapiramidal, autonômico, resumidamente, só para ficar mais fácil. E o cerebelar, que é atrofia ólivo-ponto-cerebelar, que é essa aí também, onde o que chama a atenção aqui é basicamente a disartria, que tem a ver com o cerebelo e com a disfunção cerebelar, né? Com ataxia, com alteração da marcha, com desdiado ou com cinesia. Então, em cima disso, eu vou ter a variante da atrofia ólivo-ponto-cerebelar, a variante da degeneração esteatoligral e a variante da desautonomia. Tá? Então, essa, quer dizer, eu acho que é uma coisa que ajuda no raciocínio clínico. Agora, o que acontece, né, Thaís? É aquela coisa do neurologista, né? Tá, legal, lindo. O que eu vou fazer? A grande diferença que eu vejo do geriatra para o neurologista, nossa, eu estou preocupado com o tratamento. Eu não estou preocupado com o diagnóstico. Qualidade de vida, né? Pois é. Eu tenho desconfiança que o neurologista está mais preocupado com a síndrome, com a coluna topográfica, né, do que com o que eu vou fazer para melhorar a vida dele. É interessante. Essa é uma diferença mesmo que tem. Né? Então, eu quero saber, vem cá, o diagnóstico, gente, é uma atividade meio, não é atividade fim. Tá? Pode até ser, às vezes o diagnóstico ele tranquiliza, né? Ele ajuda, ele dá um alívio, né? Mas assim, normalmente o diagnóstico eu preciso dele para saber o que eu vou fazer. E em todos esses casos, né, Thaís, que eu mostrei para vocês de síndrome parkinsoniana, o que é consenso de ser feito do ponto de vista farmacológico? Em todos os tipos de parkinsonismo. Levodopa. Levodopa. Não é? O que vai... Aí tá. Se for doença de Parkinson, o que vai acontecer? Vai responder bem, né? Opa! Oh, que maravilha. Se não for, se for uma atrofia de imunossistemas, não vai responder. Ou até vai, né? Tem lá 20, durante 30. Um curto período, mais ou menos, né? Meia boa. Não muda nada. Não muda nada. Então, eu acho muito interessante, por isso que eu faço essa comparação. Na cognição, né, na demência, não tem muita coisa farmacológica para fazer. Mesmo na demência de Alzheimer, não é grande coisa o tratamento. Né? Não ajuda tanto, não é uma coisa. Agora, no parkinsonismo, eu tenho sim a levodopa. A levodopa é uma grande aliada. É uma grande aliada. Porque eu vou usar em todo mundo que tiver parkinsonismo, independente da causa. É claro que, se eu tiver um diagnóstico melhor, né, de mais convicção, de mais probabilidade, eu vou ter mais segurança, né? De começar, de aumentar a dose, de progredir. Mas eu vou usar em todo mundo. Em todo mundo. O que vai mudar é que na atrofia de imunossistemas não tem só o sistema extrapiramidal comprometido. Vai ter outras coisas. Então, eu vou ter que associar outras intervenções. E agora, as outras intervenções são não farmacológicas, né, Thaís? A única intervenção farmacológica que eu tenho na atrofia de imunossistemas, que não é levodopa, é, vamos dizer assim, a fluorocortisona quando tem desautonomia. Né? Mas eu vou usar ela mesmo de todo jeito, em qualquer causa. Mesmo assim, ela sozinha não resolve, né? Pois é. As medidas não farmacológicas são um peso maior, né? É isso. Então, os outros sintomas não extrapiramidais, né, o tratamento é muito mais não farmacológico do que farmacológico. Então, é sintomático. Né? Então, olha, a ataxia, a alteração da marcha, eu vou ter que tentar ver alguma coisa de reabilitação, disfagia, a alteração da voz, da fala, alguma coisa da fonoaudiologia. E mesmo assim não é grande coisa, mas é o que eu posso fazer. Agora, a desautonomia, eu tenho muita coisa não farmacológica. Então, eu tenho pouca ferramenta, pouco arsenal farmacológico
para atrofia de mucosistemas? Pouco. Né? É a levodopa. Né? E até as outras coisas que são, olha, é aquela coisa de erro e acerto, né? A mantadina, olha, não sei, eu não tentaria, mas o neurologista vai tentar, né? Depende. Porque isso é outra coisa também, Thais. Como que é a atrofia de multissistemas no paciente que chega ao geriatra? É diferente daquele que o paciente chega até o neurologista. O que está com o neurologista é aquele indivíduo com 40, 50 anos. O nó está com 70, 80 anos. Né? Então, eu vou ganhar muito mais manejando a hipertensão, o diabetes, as comorbidades, do que a própria atrofia de multissistemas. Então, eu acho que geriatria é aquela coisa, olha, a gente não pode perder de vista o todo. É no todo que tem a nossa diferença. Não é claro que o neurologista, né, vai saber abordar muito melhor a atrofia de multissistemas do que eu. Mas eu dou de 10-0 nele, no todo. Ah, mas não há dúvida. Não tenho dúvida disso. E assim como eu não tenho dúvida que ele é melhor do que eu para tratar a doença. Então, por isso que a gente tem que estar junto. Né, Thais? Tem que estar junto. Né, para poder fazer o melhor do todo e do específico. E oferecer para o paciente o melhor. Tá? Então, a atrofia de multissistemas ela é muito interessante no diagnóstico diferencial. E aí vem a imagem. Olha, a imagem de doença neurodegenerativa, acho que a Thaís já deve ter percebido isso, ajuda muito pouco. Olha, tem assim que inventa o tal do... Eu me lembro que teve uma época, tinha uma infestação de beija-flor aqui na nossa região. O que tira de beija-flor na ressonância, que é isso? O que houve? E o paciente não tinha nada, ele pediu a ressonância para cefaleia. Né? E vinha lá o sinal do beija-flor, o sinal do Mickey Mouse, o sinal do sei das contas. Então, não dá nem para tratar, porque o tratamento é sintomático. Pega, né, Edgar? Já é uma fase avançada da doença para ter essas alterações, né? Atrofia de hipocampo, que lindo. Não vai. Eu não vou ver isso naquela fase que eu tenho dúvida. Eu vou ver quando eu já tenho dúvida, que é na fase moderada e avançada, não é por isso que eu vou ter dúvida. Então, as alterações topográficas, pelo menos estruturais, no início, que é quando eu vou comer mosca, não me ajudam, porque são discretas. Bem, atualmente, com a neuroimagem funcional, pode ser que isso até melhore, mas por enquanto ela ajuda muito pouco, né? Não ajuda. Porque, olha, essas doenças, o tratamento é sintomático. A gente não trata a doença, eu trato o sintoma. Então, imagina só, se não tem sintoma evidente, e tem só a imagem, eu vou dar o medicamento, a levodopa. Qual parâmetro de melhora que eu vou ter? Porque é sintomático, né, Thaís? Eu não estou tratando, eu não estou lentificando a evolução da atrofia de multissistemas. Eu não faço isso. Eu não faço isso na demência, né? Então, a imagem, eu acho que é importante para afastar aquelas causas grosseiras, que já falou, time, um tumor, pode ser lá um AVC, mesmo a causa vascular, eu acho que nesse caso ela entra, porque o vascular aqui, na demência de Alzheimer, na demência eles inventaram que a demência vascular responde a inibidor de closterase. Eu não acredito muito nisso não, tá, Thaís? Eu acho que o caso misto eu posso até acreditar, mas a demência vascular, multi-infarto, não tem menor cabimento falar que responde, que tem boa resposta a inibidor de closterase. Mas não tem mesmo. Agora, eu tenho as duas coisas juntas. E aqui eu posso ter, inclusive, mas não como causa de parkinsonismo, né? Então, eu acho que essa que é a mensagem. Eu acho que é interessante a gente ter isso no nosso arsenal de diagnóstico diferencial, não achar que tudo é doença de Parkinson, né? Saber que eu tenho que ficar atento aos sinais piramidais, extrapiramidais, autonômicos, cerebelares e mesencefálicos, que é o que? A disartria, a disfagia, né? Algumas alterações comportamentais, inclusive, tem a ver com a alteração dessas estruturas, né, do mesencéfalo. Né? E ver, olha, a doença de Parkinson, teoricamente, é só o sistema extrapiramidal e um pouquinho do sistema autonômico. Pode ter. Mas quando está demais o autonômico, eu já tenho que desconfiar. Será que isso é doença de Parkinson? E vai ter a sinal cerebelar, que não tem na doença de Parkinson, e piramidal, que também não vai ter na doença de Parkinson. Então, é mais ou menos assim que a gente deve transitar nessas doenças cabeludas, né?
Isso é uma coisa cabeluda também. Eu imagino que a prevalência que vocês viram lá na neurologia, né, Thaís? Acho que você estava lá, e o Diego, né? Eu e o Dinei estamos lá, né? Mas lá a gente não pegou, não. Ah, O que eu tenho é da geriatria. Lá a interessante gente aí. pega mais São Parkinson coisas mesmo. raras, é. Pois é. A Pois gente é. fica Então, no ambulatório de Parkinson, né, Edgar? Também tem isso, né? não, 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 não. Não, mas eu não. Pera lá, deixa eu entender melhor, que para mim é ambulatório de transtorno do movimento. Sim, mas a gente Né? pega mais os de Parkinson. Não, sim, mas não tem um ambulatório de atrofia de imussistemas, tem? Não, não tem. Não tem. Então chega lá mesmo. Chega Uhum. lá. É igual neurologia cognitiva. Não é ambulatório de doença de Alzheimer, é ambulatório de Uhum. demência. Agora, 80%, não, e até menos, né? É doença de Alzheimer. Ali também é doença de Parkinson. Né? Por isso que eu falo, tá, gente? Olha, nós jamais seremos tão habilidosos no diagnóstico diferencial e no tratamento do que o Francisco Cardoso, do que o Mauro Cunha, do que o pessoal da neurologia. É óbvio que não. E nem pode, não tem porquê, senão eu vou virar neurologista. Né? E aí eu vou perder o meu grande diferencial, que é o todo, que lá tem dificuldade, né, Thaís? De ver as outras coisas que o paciente tem, que claro que interfere na funcionalidade. Por isso que o nosso modelo ele é muito legal. Olha, o nosso ponto de partida não é o tremor, não é o parkinsonismo, não é o Sim, esquecimento, é a AVD. É a AVD. a Né? personalidade É o dele. funcionamento. Tá, então, olha, o que eu posso fazer para esse idoso funcionar melhor? Então, eu vou intervir nas alterações cognitivas, caso ele tenha, no humor e no comportamento, na mobilidade e na comunicação. Tá? É isso que eu tenho que fazer. Né? Muito disso está sendo afetado por conta de fármacos que estão sendo utilizados para tratar Uhum. doenças, como a hipertensão, o diabetes, que ele vai ter, esse indivíduo tem 70, 80 anos, né? Então, assim, se esse indivíduo, né, mas de lá deve ter pessoas que têm 40 anos, né, 50 anos. Olha que filé é uma coisa só, é uma doença só, então realmente trata a doença, tá ótimo. Quando você tem que tratar a pessoa, muda de figura. Né? A Completamente. pessoa. Por isso que hoje eu estou gostando muito dessa expressão multimorbidade, porque o termo fragilidade não cola. Eu já estou meio cansado de querer explicar para o médico o que é fragilidade. Primeiro que nem a gente entende, né? Eu já me deu canseiro esse trem, porque nem entre nós geriatras cada um acha que é uma coisa. Então, desiste desse trem. Multimorbidade, que é chique, é coisa clínica. É onde o geriatra faz a diferença, é no tratamento de doença. Porque ele vai desprescrever e não prescrever, porque ele quer melhorar a vida da pessoa. Então, multimorbidade, que até vocês estão vendo esse novo modelo que a gente está utilizando, eu coloquei lá, é um tipo de fragilidade. Está lá. É um tipo que, igualzinho a do Rock, só que o Rockwood ele fez uma conta matemática complicadíssima, né? Não, vou pegar só a multimorbidade, aquele indivíduo que tem duas ou mais doenças ao mesmo tempo. Tira o viés do velho, que tem muito adulto que tem multimorbidade, né? Então, acho que tem mais a nossa cara da intervenção, que senão fica muito no discurso, tá, Thaís? Fragilidade é aquela coisa etérea, né? Aí vem a Linda Fried. Não tem graça nenhuma. Qual é a graça que tem? O Rodrigo já foi embora? Qual é a graça que tem de tratar sarcopenia, gente? Já. Nenhuma. Você não faz nada. O que você faz para sarcopenia? O que você faz para sarcopenia? E qual que é o seu paciente, Thaís, que o único problema dele é sarcopenia? Me fala. Você tem algum caso? Não. Sarcopenia? Eu não tenho. Existe? Claro que existe, mas não está comigo. É igual o fenótipo da Linda Fried. Gente, alguém de nós tem um paciente que o problema dele é o fenótipo da Linda Fried? Então é blá, blá, blá. É importante, mas eu tenho coisa muito mais importante que essa bobagem. Né? Isso é legal lá atrás, mas não no idoso que já é dependente, que já tem o IVCF acima de 15. Esse já tem 1 milhão de coisas. Né? O foco é a pessoa. Não, quer dizer, vamos chamar de multimorbidade, porque o foco é a pessoa em todo mundo. Né? Agora, o foco é a multimorbidade, é como lidar com várias doenças, não é doença, com vários problemas, incluindo a parte sociofamiliar. Mas a aula foi muito boa, acho que deu uma... Aquela sua figura, achei bacaninha, né, da história natural.
Ai, nossa, esse artigo é muito bom, Edgar. Gostei muito dele. Se quiser, Em depois eu mando lá. É em português, Hã? não é? Acho que está em Ah, português, não. não? Não, né? Não, nem em português, não. Só a figura que ficou de um negócio que eu traduzi. Aí eu peguei a imagem, Ah, ela é tá. melhor que a outra. É. Não, então manda, que eu achei bonitinho É que dá. do New England. Oi? É do New England o artigo. Ah, Se legal. não Então manda, que eu acho que já não ficou é. bonitinho para visualizar, né? É, Então, eu por achei isso, ó, bacana. a gente estava no evento e nesse próprio evento do Francisco Cardoso teve essa discussão, né, do diagnóstico pré-clínico, né? Cada vez mais estão buscando a fase pré-clínica, porque a parte clínica é muito ruim de tratar, de abordar, né, gente? Mesmo na doença de Parkinson, a levodopa vira aquela coisa horrorosa, né? Mas pelo menos tem fármaco. Na doença de Alzheimer, nós não temos. Lá eles dão ao luxo de ter um coquetel de drogas. A gente não tem um coquetel de drogas, né? Então, o que acontece? É a fase pré-clínica, é antes. Como, então, eu tenho a constipação, por exemplo, mas a constipação também não ajuda, né? Porque a coisa mais frequente é a constipação, né? Então, ela não ajuda. Não dá para saber que isso é um sintoma prodrômico de doença neurodegenerativa, qualquer uma dessas. Mas eu tenho hoje uma das alterações que são muito interessantes, que é a alteração comportamental do sono REM. Por quê? Porque ela está aparecendo, porque os indivíduos estão fazendo polissonografia. Né? Então, olha, a constipação, o olfato também é interessante, mas o olfato também exige um traquejo, né? Que até hoje eu não levei o trem para vocês, mas um dia eu vou levar. Já tá, acho que nem tem mais o cheiro, porque já tem, Mas, já Edgar, tem mais de 6 meses daqui. acho que o olfato é mais na parte do Parkinson. Esse paciente não tem queixa nenhuma de Ah, olfato. pois é. Não, pois é, mas aí que tá. Olha, tá até aqui o negócio, eu já ainda não consigo levar esse trem para lá. Então, o teste são 12 vidrinhos com essência. O que a gente sabe? Só 20% dos pacientes queixam de anosmia. A grande maioria vai ter alteração nesse exame. São 12 essências que você faz o teste para ver se ele cheira, se ele reconhece. Então, o que a gente vê, isso que é descrito da perda, da diminuição, é a perda do olfato. Quando o paciente chega para você, é perda de olfato. Se ele fala que não consegue cheirar direito. Então, eu tenho essa coisa que eu acho que é isso que eu quero ter clareza, tá, Thaís? Para ter esse dado um pouco melhor, porque a literatura coloca que Interessante. 20% só vai ter anosmia e a grande maioria, 2/3, vai ter uma hiposmia. Ou seja, eu só vou ver se eu fizer um teste de olfato sistematizado. E esse é um deles, né? Então, para gente. Então, a alteração do sono REM, essa eu vou ver. Não é porque o paciente me fala, não, tem tempo para polissonografia. Esse hoje, tá, gente? Eu achei legal que o Francisco Cardoso até deu essa ênfase. Eu imagino que é um dos maiores problemas que existem hoje para o paciente, para a neurologia. Doutor, eu fiz a polissonografia, veio lá a alteração do sono REM, isso vai evoluir. Isso alguns dizem que é certo que vai evoluir para uma dessas doenças neurodegenerativas. E aí? E aí? O que eu faço? Então, e tem muita gente fazendo, né, gente? Assim como tem muita gente fazendo coisa para o transtorno neurocognitivo leve. Então, esse é um problema, mas a gente imagina que em algum tempo a gente vai ter isso, né? Então, são os marcadores bioquímicos, né? Que lá também a gente viu, né, nesse dia, nessa aula, existem alguns marcadores, né? Mas todos eles muito furados. Assim como na demência de Alzheimer, né? Apesar de ter gente que acredita nisso, né? Que é maravilhoso, que vai mudar, o sangue periférico, né? Então, assim, acho que é uma coisa que a gente tem que saber, tem que ter uma ideia, tem que desconfiar dessa possibilidade, saber que tem casos que eu vou ter que encaminhar para o neurologista, mas aí vem uma outra coisa. O neurologista, para me ajudar, para nos ajudar, não pode ser um neurologista qualquer. Tem que ser um que tenha experiência com isso, porque não é fácil, nem para o neurologista. Né? E você sabe que na neurologia tem um problema, tá, gente? Muitos dos neurologistas, na verdade, são neurocirurgiões, não são neurologistas clínicos. A neurologia clínica, acho que é uma área que tem. Eu acho que deve ter menos neurologista clínico do que geriatra no Brasil. Até que depois eu queria até saber como que é, qual o número, porque não tem muito, né? Neurologia clínica. Verdade.
Então, o neurocirurgião também vai ter muita dificuldade. Ele não tem esse traquejo, né? Então, não é fácil, tá, gente? São condições que não são fáceis, mas também não tem um tratamento. Não tem um tratamento que, se eu der o diagnóstico, vai ser revolucionário, né? Nada que modifique. Então, olha, o que tem é levodopa. Então, por isso que eu acho que a gente tem que saber usar levodopa. Isso a gente tem que saber usar. Né? Para ver, para tentar fazer uma prova terapêutica, né? E ver, porque eu quero que ele melhore. Né? Então, mas por isso que eu tenho que ter, saber avaliar melhor esses sinais e sintomas para eu poder ver se houve melhora, né? Se houve ganho. Porque senão eu fico sem parâmetro. Né?